Sou a errada por humilhar meu marido? Esta manhã eu acordei porque os lençóis em que eu estava deitado estavam molhados. Achei que nossa filha tivesse tido um acidente, mas quando verifiquei a origem da umidade fiquei surpresa ao descobrir que não era ela, mas sim meu marido que tinha molhado a cama. Depois de tomar um banho acorde ele e disse que ele tinha molhado a cama. No início ele negou, mas depois parece que se deu conta pois ficou visivelmente envergonhado. Saltou da cama e começou a tentar arrancar os lençóis. Como temos lençóis ajustáveis e nossa filha estava dormindo do outro lado, ele não conseguiu tirá-los. Parecia ridículo e honestamente, um pouco engraçado, então eu ri. Ele me disse irritado que não tinha graça, então parei. Nesse momento a única coisa que ele conseguiu fazendo isso foi acordar nossa filha que estava confusa e perguntou o que estava acontecendo. Ele não disse nada, apenas continuou tentando tirar os lençóis de forma tola. Como ele não respondeu acabei dizendo a ela que ele tinha molhado a cama. Nisso ele simplesmente congelou e me olhou de um jeito estranho, quase como se fosse chorar ou algo assim. Nossa filha perguntou por que ele tinha molhado a cama, e como ele continuava em silêncio eu disse algo como que às vezes acidentes acontecem. Ele ficou parado me encarando, se olhares matassem eu estaria morta. E não estou exagerando ao dizer que ele me olhava com puro ódio. Nunca tive medo dele, mas por um segundo ou dois pensei que ele pudesse me bater. Então ele simplesmente largou as coisas que tinha conseguido tirar da cama no chão, saiu do quarto e se trancou no banheiro por cerca de 45 minutos. Quando ele saiu se vestiu rapidamente e simplesmente saiu dizendo: "Você pode levá-la à escola." Ele nem sequer olhou para mim, seu comportamento realmente me irritou, mas eu o deixei em paz pois não queria discutir com ele enquanto estava de mau humor. Quando cheguei em casa do trabalho ele ainda estava emburrado e basicamente me ignorou. Eu ainda estava irritada com ele por causa da manhã, então seu comportamento me irritou ainda mais. Então eu disse para ele superar, que não era o fim do mundo ele ter molhado a cama e para parar de descontar em mim. Diante disso ele me acusou de tê-lo humilhado ao contar para nossa filha. Achei isso completamente ridículo em vários níveis. Então eu lhe disse irritada que ele se humilhou sozinho quando molhou a cama, e não eu. Ele não reagiu bem a isso e disse: "Vai se ferrar." E foi para o computador. Agora ele se recusa a falar comigo, e eu estou confusa. Acho que foi ele quem agiu mal e de forma imatura e que eu não fiz nada de errado. A última coisa que eu disse pode ter sido dura, mas sinto que ele mereceu. Mesmo assim, penso se talvez eu tenha sido maldosa com ele? Fui errada? Edição. Quero esclarecer que eu não contei para nossa filha com a intenção de ser maldosa ou humilhar meu marido. Eu contei porque não sabia o que mais dizer, e como era bastante óbvio o que tinha acontecido, achei melhor ser honesta. Eu não contei de uma maneira humilhante, apenas como um fato, sem fazer disso um grande problema. Eu não achava que meu marido ficaria tão chateado com isso. Atualização. Eu reli minha publicação original e há algumas coisas nas quais gostaria de elaborar antes de apresentar a atualização. Eu senti empatia e me preocupei com meu marido. Fui gentil ao contar a ele depois de acordá-lo. No entanto, sua reação me pegou de surpresa, e o tempo desde que ele se levantou da cama até se trancar no banheiro não deve ter sido mais que 1 minuto. Depois disso achei melhor deixá-lo sozinho. Sei que fui errada ao contar para nossa filha, mas não fiz por maldade ou para humilhá-lo. Foi uma decisão estúpida e errada, eu me arrependo. Além disso, não é fácil mostrar a alguém que você se importa quando está sendo ignorado. Eu mandei uma mensagem para ele depois que ele saiu e perguntei se ele estava bem, mas ele não respondeu. Perguntei novamente quando cheguei em casa, mas ele não respondeu. Perguntei se poderíamos conversar sobre isso, sem resposta. Perguntei se ele poderia pelo menos me dizer por que estava tão bravo comigo, sem resposta. Desisti e fui fazer o jantar. Depois do jantar perguntei se ele poderia parar de me ignorar, sem resposta. Perguntei se ele queria que eu fosse embora, ao que ele respondeu: "Você pode ficar, não me importo." Então perguntei novamente se ele pararia de me ignorar se eu ficasse. E quando ele disse que não foi quando eu perdi a paciência, e embora eu não ache que ignorar alguém assim seja ok, sei que lidei com isso muito mal, e me sinto péssima por ter sido explicitamente maldosa com ele. De qualquer forma, eu mandei uma mensagem para ele esta manhã dizendo que estava muito arrependida e perguntei se ele estaria disposto a conversar depois do trabalho para que eu pudesse pedir desculpas. Ele me respondeu com um ok por volta do meio-dia. Nos encontramos em casa e ele estava compreensivelmente frio comigo. Não disse muito. Pedi desculpas por tudo, por rir, por contar para nossa filha, por dizer para ele superar, e pela parte da qual mais me envergonho, de ter dito que ele se humilhou. Ele ficou em silêncio o tempo todo e quando terminei ele apenas perguntou por que eu contei para nossa filha. Eu expliquei e depois disso ficamos sentados em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Então do nada ele disse algo como: "Eu te assustei, né?" E eu disse que sim. Brevemente, ele disse que sentiu isso. Perguntei o que fez ele reagir tão fortemente, mas ele não sabia, apenas disse que entrou em pânico quando percebeu que tinha molhado a cama, que piorou quando eu contei para nossa filha, e que ficou muito irritado comigo por isso.
Pedi desculpas novamente por fazê-lo se sentir assim, ele pediu desculpas por me assustar. Não vou detalhar tudo o que dissemos depois disso, foi uma longa conversa, mas em conclusão nenhum de nós está feliz com como agimos e ambos pedimos desculpas. Ele não se importou tanto com o meu riso, mas concordamos que eu não deveria ter contado para nossa filha. No entanto, ele não está mais chateado com isso e não acha que seja um grande problema. Ambos achamos que ele não deveria ter me ignorado assim, e que eu lidei mal com a situação e fui maldosa. Ambos aceitamos as desculpas um do outro, mas ainda me sinto mal por ter sido tão maldosa com ele, mas no geral estamos bem agora. Próximo relato. Sou o errado por ter pulado da janela do banheiro para evitar um reencontro forçado com minha ex-noiva pela minha mãe. Contexto: namorei minha ex-noiva Sara por 4 anos, planejávamos casar em novembro de 2020, mas descobri no início deste mês que ela me traiu. Ela me implorou por outra chance, mas terminei tudo. O problema é que ser traído, na minha opinião, é extremamente vergonhoso e humilhante. Por isso nunca contei a ninguém que esse foi o motivo do término. Obviamente Sara também não disse às pessoas que a traição foi a causa. Assim muitos me culparam pelo fim do relacionamento, incluindo minha mãe. Eles só viram que eu terminei com ela repentinamente. Cortei todo o contato com Sara após descobrir a traição. Ela tem conversado com minha mãe, a convencendo de que uma conversa poderia nos reconciliar. Minha mãe tem pressionado fortemente para que eu fale com Sara, mas já expliquei que não há chance de voltarmos. Então na noite de Natal fui à casa da minha mãe para uma reunião familiar. Estava conversando com tios, tias e primos quando a campainha tocou e vi que era Sara. Perguntei o que estava acontecendo e minha mãe disse que a convidou para resolvermos as coisas no espírito natalino. Fiquei furioso pois a única forma de contar meu lado da história seria revelar a todos que fui traído, uma humilhação completa diante de toda a minha família. Então enquanto minha mãe ia atender a porta entrei no banheiro. Ela começou a bater na porta dizendo que eu precisava sair e conversar com minha ex como um adulto. Decidi pular pela janela do banheiro, entrar no carro e voltar para casa. Minha mãe me ligou depois dizendo que cortaria laços comigo por causa do meu comportamento e que Sara sempre será como uma filha para ela. Minha irmã me ligou em seguida me criticando por ter arruinado o Natal. Acabei contando que Sara me traiu, e foi por isso que terminei e não queria vê-la sob nenhuma circunstância. Ela me chamou de grande idiota e mentiroso tentando encobrir meus atos. Será que estou realmente errado? Próximo relato. Estou errado por me divorciar da minha ex-esposa por causa de filhos e agora me recusar a participar da vida do filho dela? Eu, homem de 46 anos, casei com minha ex-esposa, mulher de 45 anos, quando tínhamos 26 e 25 anos respectivamente. Naquela época ambos estávamos indecisos sobre ter filhos. Desde a faculdade eu sabia que queria me aposentar cedo e meu sonho de ter liberdade financeira me fez perceber que filhos não se encaixavam na vida que eu queria. Estava tentando encontrar o momento certo para conversar com ela sobre isso, mas nas semanas seguintes ela começou a dar indícios de que queria filhos. Ela me mostrava fotos dos filhos de amigos, comentava sobre nossos sobrinhos, brincava sobre estar grávida e até comprou um livro sobre as alegrias da paternidade que ela achou que eu acharia interessante. Eu assentei e perguntei se ela queria filhos, e ela admitiu que ao longo dos anos passou a desejar uma família. Tivemos uma conversa sobre isso e percebi que nenhum de nós mudaria de ideia. Eu não queria impedi-la de ter o que queria na vida, então sugeri o divórcio. Ela realmente não queria se divorciar e continuou tentando me convencer a querer filhos, mas eu mantive minha decisão e acabamos nos separando. Obviamente ainda a amava, mas por isso quis o divórcio. Ainda éramos jovens e ela poderia encontrar alguém com quem ter a família que desejava. Não queria que ela me ressentisse por impor minhas escolhas de vida a ela. Mesmo depois de eu pedir o divórcio, ela não concordou comigo e prolongou o processo o quanto pôde. Então o divórcio levou quase 2 anos. Eu saí com algumas pessoas ao longo dos anos, mas nunca encontrei alguém com quem pudesse me ver compartilhando o resto da minha vida até conhecer minha atual noiva há 4 anos. Aparentemente minha ex-esposa também teve dificuldades para namorar e ainda não se casou novamente. Ela tem um filho, mas o pai da criança não está presente. Ela me procurou recentemente e perguntou se poderíamos nos encontrar para conversar. Falei com minha noiva sobre isso e ela achou que seria uma boa maneira de resolver qualquer mal-estar entre nós, então concordei em encontrar minha ex para um café. As coisas pareciam estar indo bem até ela mencionar o filho. Ela me perguntou se eu estaria disposto a participar da vida dele como uma influência masculina, e eu disse que estava feliz por ela ter tido um filho, mas que ainda não era algo que me interessava. Ela tentou mudar minha opinião dizendo que poderíamos ser uma família novamente. Ela insistia em me convencer e eu tentava mudar de assunto. Admito que fiquei frustrado porque as coisas não estavam indo como eu esperava, e disse a ela que estava feliz com o nome da minha noiva e que não estava interessado nela. Ela começou a insultar minha noiva, então eu saí. Achei o que aconteceu surreal. Quando concordei em encontrá-la, nunca me passou pela cabeça que ela pudesse querer reatar considerando o tempo passado. E afinal, eu não estou solteiro. Ela continuou me mandando mensagens, então eu a bloqueei e não pretendo mais falar com ela. Estava conversando com minha irmã e seu marido sobre isso e eles disseram que embora eu esteja completamente certo em rejeitá-la agora, fui insensível ao me divorciar dela inicialmente e que estava sendo insensível novamente ao não participar da vida do filho dela.
Ambos concordaram que minha ex estava certa em querer resolver as coisas. Eles disseram que é minha culpa que a criança dela não tem um pai e que se eu tivesse dado uma chance à ideia de ter filhos teria mudado de ideia. Eu simplesmente não concordo que ter filhos seja algo em que se deva comprometer. Não vejo como não seria uma situação ruim para todos os envolvidos, gerando ressentimento. Eu não conheço o filho da minha ex em nada, e não acho que seja minha responsabilidade intervir só porque o pai biológico dele não o fez. Perguntei a outros amigos e familiares, e eles concordaram com minha irmã, então agora não tenho certeza se o que fiz foi errado ou não e se estava apenas me justificando erroneamente. Então, eu sou o errado? Atualização. Minha ex-esposa de alguma forma conseguiu o número do telefone da minha noiva. Ela a contatou ontem e fez falsas acusações de que eu a traí quando nos encontramos para tomar um café. Obviamente minha noiva não acreditou nela e simplesmente bloqueou o número dela. Esta manhã minha irmã apareceu sem ser convidada na casa da minha noiva com seus filhos exigindo conversar. Não moramos juntos e eu não estava lá. Minha noiva originalmente não ia deixá-los entrar, mas minha irmã se sentou no alpendre e se recusou a sair. Estava frio e ventando, e as crianças não tinham casacos. Então, como não era culpa das crianças, minha noiva acabou cedendo. Ela preparou um lanche para as crianças e fez um café para se preparar para o que quer que minha irmã fosse dizer. Minha irmã começou um discurso sobre como se minha esposa realmente se importasse comigo e não apenas com meu dinheiro. Ela faria o que é melhor para mim e me deixaria. Minha irmã afirmou que como eu sempre estarei ligado à minha ex, eu sempre serei infeliz com qualquer outra pessoa. Aparentemente, se minha noiva não me deixar, é prova de que ela está comigo apenas pelo meu dinheiro. E é óbvio que minha ex e nossa criança, o que é absurdo, não é meu filho, usariam o dinheiro de uma maneira divina. Minha noiva riu na cara da minha irmã e apenas a encarou até ela sair. Minha noiva e eu estamos um pouco confusos com o que ela disse. Eu sou financeiramente melhor do que minha noiva, mas não por muito. Também não sou religioso, então mesmo que eu voltasse com minha ex, eu e meu dinheiro ainda não seríamos divinos. Sabemos que ela é louca, mas novamente, por que ela achou que seu plano faria algo? Depois que minha irmã saiu, minha noiva me ligou e me contou o que aconteceu. Eu liguei para minha irmã para dizer a ela para deixar minha noiva em paz e que ela estava louca e delirante. Ela se defendeu dizendo que sabia o que era melhor para mim e estava apenas me protegendo de seguir em frente com o casamento, já que minha noiva estava obviamente se aproveitando de mim, e que como eu estou sob o feitiço dela, não posso me proteger. Eu novamente disse a ela que ela estava louca e delirante, e disse a ela que nunca mais queria ouvir dela, ou de alguém que estivesse do lado da minha ex novamente para passar essa mensagem adiante. Sempre que um membro da família ou amigo me envia uma mensagem sobre isso, o que já foram 6 apenas desde esta manhã, eu pergunto o que eles pensam sobre o assunto, e se eles concordam com minha ex ou irmã eu os bloqueio. Próximo relato. Sou errada por chamar o marido da minha irmã de inútil? Eu recebi uma ligação da minha irmã dizendo que o trabalho dela teve uma emergência e ela precisava ir para lá o mais rápido possível, pedindo para eu cuidar dos filhos dela porque não tinha mais ninguém. Corri até lá e encontrei o marido dela trancado na sala de jogos jogando videogame. Perguntei por que ela me chamou se ele estava em casa e ela disse que ele não queria cuidar das crianças, porque era seu único dia de folga. Minha irmã saiu e eu comecei a passar tempo com as crianças. Estava trocando a fralda do bebê e os outros queriam um lanche. Pedi para eles pedirem ao pai que fizesse um lanche já que o bebê estava todo sujo e eu levaria um tempo para limpá-lo. O pai deles mandou eles voltarem e me pedirem de novo. Depois de limpar o bebê, preparei um lanche para as crianças e o pai deles apareceu para comer dizendo para eu não deixar as crianças interrompê-lo no seu dia de folga. Aliás, ele trabalha meio período de casa, 6 dias por semana. Eu meio que perdi a paciência com ele e disse que era meu dia de folga também e que ele é um pai e marido inútil se a esposa precisa depender da irmã adolescente em vez do próprio marido. Ele começou a dizer que eu era desrespeitosa e não entendia como é difícil ser pai, e eu disse que ele claramente também não entende já que considera cuidar dos próprios filhos como cuidar das crianças. Ele acabou me expulsando e pelo visto, minha irmã teve que voltar para casa porque ele disse a ela que precisava resolver já que eu sou a irmã dela. Sinto que posso ser errada porque minha irmã está brava comigo, o marido dela está bravo comigo, minha mãe está brava comigo por causar drama, mas meu pai acha engraçado e concorda comigo. Definitivamente não precisava ter xingado ele, mas eu realmente não suporto esse cara. Já discutimos sobre outras coisas antes. Então nossa relação não é boa. Minha irmã diz que eu preciso me desculpar com ele, e ele está ameaçando nunca mais me deixar ver as crianças se eu continuar desrespeitando ele. Edição. Para quem perguntou, não, ele normalmente não cuida das crianças. Minha irmã as leva para a creche durante o dia e as busca quando volta para casa. Ela é a principal provedora e cuidadora. Além disso, recebi algumas perguntas sobre se minha irmã me paga. Não exatamente, mas ela ocasionalmente me leva para compras caras e frequentemente compra coisas da minha lista de desejos na Amazon, e eu estou satisfeita com esse acordo. Eu realmente amo essas crianças e não me importo em cuidar delas. Adoro passar tempo com elas. Também não culpo minha mãe por estar brava comigo, principalmente porque o marido inútil da minha irmã mandou uma mensagem para ela contando uma versão bem diferente do que aconteceu. Ele disse que eu fiquei no meu celular o tempo todo sendo preguiçosa e as crianças me implorando por um lanche. Além disso, eu não briguei com ele na frente das crianças, foi uma conversa privada. Próximo relato. Estou errada por não permitir que meu namorado fosse o herói durante um assalto à mão armada?
Meu namorado é fascinado por heróis e faz de tudo para se parecer com um. É muito cativante e é uma das muitas coisas que amo nele, porque ele quer ser o bem que deseja ver no mundo, mas é justamente essa mentalidade que está causando nossa briga atual. Estamos em quarentena no meu apartamento e ele sugeriu que fizéssemos uma caminhada noturna já que estávamos ficando inquietos de ficar dentro de casa o dia todo. Ele achou que seria melhor para o distanciamento social sair à noite. Eu estava hesitante porque moramos em um bairro perigoso, mas ele me assegurou que me protegeria. Durante nossa caminhada fomos abordados por um homem com uma faca que exigiu nossas carteiras. Me lembrei de uma cena do John Mulaney no programa da Netflix e estava prestes a jogar minha carteira para longe do assaltante para podermos fugir. Mas meu namorado começou a discutir com ele, falando sobre justiça e como o assaltante não sairia impune. Parecia que ele estava pronto para lutar. Fiquei surpresa com isso, e acho que o assaltante também, pois isso me deu tempo suficiente para tirar as coisas importantes da minha carteira enquanto ele estava distraído. Interrompi a fala do meu namorado e disse: Leve, mas não nos machuque. E joguei atrás do cara. Quando ele se virou, peguei a mão do meu namorado e corremos de volta para o apartamento. Chegamos em casa sãos e salvos, e eu estava aliviada por estarmos bem, mas meu namorado estava furioso. Ele estava chateado por eu ter interrompido ele de me proteger quando ele poderia, segundo ele, claramente ter lidado com isso sozinho. Eu disse a ele que ele poderia ter perdido a vida. Ele respondeu que era obviamente mais forte, que o assaltante teria vencido. Expliquei que o cara tinha uma faca e meu namorado não, então as chances estavam contra ele. Além disso, eu não queria que acontecesse algo com o meu namorado por causa de uma carteira. Discutimos mais do que o necessário, então encerrei a discussão e disse que poderíamos falar sobre isso quando a adrenalina baixasse, mas eu precisava fazer um boletim de ocorrência enquanto o evento estava fresco na memória. Ele foi para o nosso quarto enquanto eu ligava para a polícia. Quando desliguei, fui deitar com ele, mas ele se virou para o outro lado. No dia seguinte ele ainda estava irritado e já tinha contado aos amigos e familiares o que havia acontecido. Eu pensei que eles entenderiam como lidei com a situação, mas eles ficaram bravos comigo por não ter deixado ele ter sua chance de ser herói. Sua mãe até me ridicularizou por tê-lo emasculado. Quero reabrir a conversa para que possamos nos entender e superar isso, mas se ele não estiver receptivo, vou pedir para ele voltar a morar com a mãe. Quero entender onde errei, se é que errei, mas sinceramente, sinto que ele está sendo infantil e irracional. Só quero saber se sou errada? Atualização. Então, ele me ligou ontem à noite e eu atendi. Ele perguntou se eu estava bem e como eu estava. Depois perguntou se poderia vir aqui e eu disse que sim. Eu planejava trazer tudo à tona novamente porque ele estava sendo muito passivo-agressivo e se recusava a falar sobre o assunto. Mas quando ele chegou, começou imediatamente a se desculpar. Tudo que vocês apontaram ele começou a concordar. Ele disse que estava sendo delirante, irrealista, que a fantasia de ser herói não é saudável, que colocou minha segurança em risco e isso não estava certo, e etc. Eu não estava preparada para esse comportamento, especialmente comparado com a forma como ele tinha agido durante toda a semana. Conversamos por horas antes de irmos dormir juntos e tudo parecia ter se resolvido bem. Eu estava realmente à beira de terminar tudo, então foi um alívio não ter que fazer isso naquele momento. Mas então veio a manhã e a situação se complicou. Em um comentário no último post mencionei que um amigo estava tentando mediar. Eu mandei uma mensagem para esse amigo dizendo que as coisas tinham se resolvido e ele respondeu algo como: Que bom que você conseguiu se desculpar. Algumas pessoas mencionaram que talvez ele tenha contado uma história diferente, o que eu não tinha investigado, mas decidi perguntar, e nossa, ainda bem que perguntei. Primeiro, ele disse a todos que a caminhada noturna foi ideia minha. Depois aparentemente nunca fomos assaltados. Aparentemente eu comecei a falar mal de um estranho na rua na tentativa de fazer com que ele mostrasse que era um homem forte e me protegesse. E a única razão pela qual conseguimos escapar foi porque ele desescalou a situação, e que foi emasculador porque ele se sentiu forçado a lutar pela minha honra. Resumindo, ele tentou se fazer de desentendido e voltar atrás nesta manhã quando eu o confrontei sobre isso, e então quando eu insisti para que fosse honesto, ele se irritou novamente e disse: O que eu deveria ter dito? Toda a situação foi embaraçosa, e ia me fazer parecer mal. Discutimos um pouco mais, mas eu já tinha acabado com isso. Eu disse para ele ir embora e que não ia dar certo. Ele não tinha muitas coisas, então foi fácil colocar em uma sacola de supermercado e jogar para ele enquanto ele saía irritado. Atualmente ele está do lado de fora do meu prédio esperando a mãe dele buscá-lo. Até onde me diz respeito, eu escapei de uma bala. Dane-se os amigos dele, a mãe dele e ele. Obrigada por abrirem meus olhos. Próximo relato. Sou errada por ficar chateada que meu namorado está comprando um presente mais caro para a mãe dele? Eu estou com meu namorado há mais de 1 ano. Gostaria de dizer que não odeio a mãe dele. Na verdade, nos damos muito bem, mas recentemente, com a aproximação das festas, estávamos conversando casualmente sobre presentes. Eu disse que daria à mãe dele um colar de um estilo que ela gosta. Ele decidiu comprar para ela sapatos bem caros. Para contextualizar, vamos fazer uma viagem em família e ele me disse que como pagaria minha passagem. Eu teria que me contentar com um presente de Natal mais simples, pois ele não poderia gastar muito. Eu concordei.
mas tinha oferecido pagar pelo menos metade da passagem, o que ele recusou. Agora ele pode comprar sapatos caros para a mãe dele, enquanto o único presente que vou receber são pijamas? Não quero parecer ingrata ou mimada, só não entendo por que estou sendo prejudicada sendo que ele disse que não poderia comprar nada muito caro. Ele não é daqueles filhos obsessivos pela mãe, embora ela seja um pouco assim. Ele sempre me defendeu e até ameaçou sair de casa se eles ultrapassassem limites comigo. E sei que eles não me odeiam pois sempre me apoiaram financeira e emocionalmente. Sou órfã, então essa situação é estranha para mim. Não sei se posso me sentir assim ou se devo ficar quieta e aceitar. Edição: acho importante esclarecer que houve um mal-entendido. A passagem de avião não foi um presente de Natal, mas sim de aniversário de namoro que celebramos em setembro. Sim, ofereci várias vezes para pagar, não sou mimada e aceitei de bom grado. Mas me baseando nos comentários de todos, parece que eu sou a errada na situação. Vou me desculpar com ele e conversar sobre tudo. Edição 2. Muitas pessoas têm questionado o que eu contribuo no relacionamento ou qual é o meu valor em comparação com a mãe dele. Acho inapropriado ter que listar as coisas que faço por ele e ele por mim, pois isso deveria ser genuíno e não uma forma de manter controle. Mencionei o assunto das compras para que as pessoas não pensassem que eu simplesmente deixo ele gastar tanto assim. Além disso, como um adendo, muitas pessoas parecem não entender a dinâmica do nosso relacionamento. Para simplificar, sou próxima da família dele devido a eventos que vivenciamos juntos. Isso inclui um acidente grave que sofri, a perda do nosso cão, apoio a ele em um momento de dificuldade na escola, e o suporte da família dele durante meu processo judicial, fazendo com que eu não me sentisse sozinha. Como eu disse, nunca desgostei da família dele e nosso vínculo é praticamente inquebrável. Nunca fiquei chateada por ela ter recebido um presente melhor, ela fez muito por nós. Fiquei chateada porque havíamos conversado sobre não exagerar nos presentes de Natal, e isso não se aplicava apenas a mim, mas a todos. Na minha visão, ele me dar os pijamas parecia uma forma de amenizar o impacto da compra sem me contar, sabendo que estamos tentando economizar para o futuro juntos. Então, eu estou errada por ficar chateada? Atualização: percebi que não mencionei no post original, mas eu e meu namorado moramos juntos. Quando publiquei o post original ele já estava dormindo, então não tivemos a chance de conversar até acordarmos esta manhã para ir à academia. Ele se desculpou por não ter me comunicado que iria exceder o orçamento com o presente da mãe dele. Ele explicou que após comprar minha passagem planejava não comprar nada caro para ninguém. Mas quando chegou a hora ele teve dificuldade em encontrar algo que atendesse ao gosto da mãe dele, então teve que sair um pouco do orçamento para não decepcioná-la. Originalmente ele não queria dar nada a ela, mas como o marido dela comprou uma bolsa nova que ela queria no início do ano, ele não queria dar mais nada no Natal. Por isso meu namorado se sentiu mal e comprou algo para ela, pois ela ficou ligando para ele dizendo quanto estava chateada. Me senti péssima e pedi desculpas por ter ficado tão chateada, eu apenas não entendia por que ele mudou de ideia de repente. Concordamos que eu deveria fazer mais terapia pois o motivo pelo qual isso me afetou tanto foi porque não consegui entender a relação dele com a mãe dele, algo que foi parcialmente influenciado pelo fato de eu não ter tido uma relação com meus próprios pais. Portanto, me desculpei por isso e concordei que o fato de eu não me sentir confortável ou entender algo não me dá o direito de assumir coisas. Ele me lembrou que eu sempre serei sua prioridade número 1 e a primeira em tudo, mas que desta vez foi diferente porque seu pai decidiu não se esforçar pela mãe dele, e ele se desculpou por ter me escondido isso sem ter motivo. Quanto a eu pagar a conta do supermercado, ele notou e disse que estava grato por eu me importar o suficiente para garantir que ele não gastasse mais dinheiro, mas que o medo de não ter dinheiro era um sentimento que ele não podia compartilhar comigo e que isso era algo em que eu precisava trabalhar. Concordo que crescemos de maneiras diferentes, então sempre me preocupei com as compras que fazemos e como poderemos manter um futuro confortável. Então agradeço a todos que comentaram no post original por me fazerem refletir, mas também por me fazerem perceber que só porque vejo as coisas de uma maneira, não significa que seja a única maneira de vê-las. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.